Boa tarde a todos, espero que todo mundo esteja bem aí, se cuidando, fisicamente e mentalmente. Hoje, dando continuidade aos nossos seminários, a gente vai ter mais alguém na casa. A Thais, ela fez mestrado e agora está fazendo doutorado junto ao Grupo de Dinâmica Orbital aqui nosso, na Unesp. E o trabalho que ela vai apresentar é o resultado de vários anos de estudos, né? É um trabalho que ela começou no mestrado. Tivemos uma certa dificuldade, é um trabalho que tem uma certa complexidade, e ela fez outros trabalhos também, não foi apenas esse, né? Ficou trabalhando só nesse, mas esse é um trabalho que é de longo prazo, e finalmente acabou sendo concluído, e aí a Thais vai apresentar para a gente hoje, então. Por favor, Thais, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, como o professor Otton falou, hoje eu vou apresentar para vocês um estudo que eu estou desenvolvendo aí já tem alguns anos, em parceria com o professor Otton, com a professora Daniela Mourão, com o Luiz Boldrin e com o Jean, que é da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse trabalho é sobre órbitas quase circulares em torno de corpos prolatos. Então, qual que foi a motivação lá no início, né, para a gente dar início nesse estudo? Foi a descoberta de anéis em torno de corpos que não são esféricos e também a existência de satélites, envio de sondas para asteroides. Então, a gente queria procurar, né, estudar órbitas que são circulares em torno desses corpos. Não que as órbitas, né, das partículas do anel sejam circulares, mas a gente tinha esse objetivo de estudar essas órbitas que são circulares ou quase circulares em torno desses corpos. Então, o modelo que a gente vai usar nesse estudo é, é modelado por um elipsoide. É, Quando eu estiver falando de um corpo oblato neste trabalho, nessa apresentação, eu vou estar me referindo a um corpo que ele tem o seu potencial gravitacional coeficiente J2 ou C20, que é o achatamento ali dos polos do corpo. E quando eu me referir a um corpo prolato, eu quero dizer que eu estou considerando um elipsoide que ele tem uma assimetria no seu equador, né? Ele é alongado no equador, tem uma assimetria ali. Os exemplos que eu for usar de simulações específicas, eu vou estar usando os parâmetros físicos de Haumea. E por que nós escolhemos esse corpo? Porque ele é um corpo que tem um coeficiente de achatamento e elongação, né? Bastante acentuado, é alto, e os parâmetros físicos desse corpo são bem definidos. Então, por isso que a gente procurou usar os parâmetros físicos de Haumea para algumas simulações específicas para mostrar como exemplo. Então, esse corpo, né, ele é um planeta anão. Recentemente foi descoberto uma estrutura de anel em torno desse corpo. Ele tem outros dois é, satélites bem mais distantes é, orbitando ele. Então, a massa é da ordem de 10 a 21 quilos, o raio equivalente é de 798 quilômetros, ele tem um período de rotação bastante elevado, de aí, aproximadamente 4 horas, e os dois coeficientes que são importantes aqui para esse trabalho, o J2 é de 0,243 e o C22 de 0,049. Nessas simulações específicas que eu vou mostrar como exemplo, a distância radial da partícula que eu vou estar integrando a órbita, ela vai estar por volta, né, de 2.287 quilômetros, que é mais ou menos o meio ali do anel que foi encontrado. Mas não é para ter ligação com o anel, é mesmo só uma distância de referência mesmo. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo do trabalho, né, que é voltado para um corpo prolato, eu gostaria de fazer aqui uma breve revisão do que já foi feito ao longo de décadas para o corpo oblato, né? Então, é quando eu tenho o achatamento nos polos, mas na região do Equador esse corpo ele é simétrico. Então, aqui eu tenho esse plot do plano XY para dois corpos fictícios, né? O cinza é uma esfera
e o preto é um corpo oblato. Esses dois corpos, eles têm a mesma massa, mas como vocês podem ver, eles têm aqui tamanhos diferentes. Por quê? Por causa justamente do corpo preto, representado pela cor preta, ser um corpo oblato. Então, na hora que, né, tem um achatamento, é, ali a região do Equador torna-se maior. E aí eu tenho três órbitas em torno desses dois corpos. A primeira delas, que eu vou falar, é uma órbita que a velocidade inicial dela é a velocidade kepleriana circular. E essa órbita está representada aqui pela cor cinza, está bem no centro da faixa roxa aqui. Essa órbita ela é em torno do corpo esférico. E aí, essa velocidade de um corpo esférico produz uma órbita circular. Até aí, tudo bem. Mas quando eu uso essa velocidade kepleriana circular para um corpo, para uma partícula em torno de um corpo que é oblato, ou seja, eu tiro esse corpo cinza do centro, né, desse sistema e coloco um corpo oblato, que é o representado pelo preto, essa órbita ela não vai ser mais circular, ela vai ganhar excentricidade, vai ser uma órbita é, elíptica, que está representada aqui por essa linha verde. Então, para eu conseguir ter uma órbita circular em torno desse tipo de corpo com achatamento, eu preciso usar uma outra velocidade que não é a kepleriana circular, é a velocidade geométrica. E aí sim, dando essa condição inicial, essa velocidade inicial, a órbita vai descrever uma órbita circular, que é essa roxa aqui. Mas isso já foi desenvolvido, né? Os elementos geométricos e as velocidades geométricas, os vetores de estado, foram aí estudados e desenvolvidos ao longo de décadas pela Borderie. O próprio René Siccardi tem um artigo que eles constroem ali uma rotina, né? Uma receita para calcular essas velocidades e fazer a conversão para elementos geométricos. Mas aí, falando de uma outra visão dessas mesmas duas órbitas, eu tenho aqui dois plots para a órbita verde, né, que é a órbita com velocidade inicial kepleriana, circular, e para a órbita com a velocidade geométrica. Aqui é o gráfico da direita, desculpa, da esquerda, é um gráfico R, né, distância radial, pela posição angular em relação ao corpo. A gente pode ver que a órbita verde, com velocidade inicial kepleriana circular, ela tem uma variação bem grande de distância radial. Enquanto a geométrica, por ser uma órbita circular, ela permanece constante lá na posição inicial em que eu determinei, que é 2.287 quilômetros. Aí aqui no gráfico da direita, eu tenho o gráfico da excentricidade pela posição angular também. E veja, né? Eu tenho duas órbitas, eu estou aqui estudando duas órbitas, mas eu tenho quatro curvas. É porque eu estou calculando a excentricidade de forma diferente para essas duas órbitas. Então, as cores aqui permanecem a mesma coisa, tá? Verde é para condição inicial kepleriana circular, roxa é para condição geométrica, velocidade geométrica. Então, aqui, começando pela geométrica, essa linha tracejada, ela representa a excentricidade osciladora para essa órbita verde. E a linha cheia, eu calculo essa excentricidade através dessas duas fórmulas aqui. O R mínimo vai ser a distância mínima e o R máximo a distância máxima aqui. Então, eu somo essas duas distâncias e divido por 2. E aí eu vou chamar que essa quantidade é o semi-eixo, um novo semi-eixo. E eu uso esse valor para calcular a excentricidade, que dá aqui mais ou menos em 0,47. 0,047. Eu vou chamar essa excentricidade de excentricidade devido à geometria da órbita, tá? É só porque mesmo eu estou calculando a geometria da elipse mesmo. Aí indo agora para as órbitas, para as linhas roxas, né? A linha cheia roxa é a excentricidade geométrica, né? Que está próximo de zero e faz sentido porque a órbita é circular.
E a linha tracejada roxa é quando eu calculo, né, eu uso essa saída, né, da simulação, mas em vez de eu usar a excentricidade geométrica, eu uso a excentricidade osciladora. E veja essa diferença, né, absurda aqui no valor da excentricidade, tá quase lá a 0,05. É, esse efeito, né, apesar de eu ter uma órbita, né, na realidade eu tenho uma órbita circular, mas na hora que eu calculo a excentricidade osciladora, ela é alta, né, uma excentricidade alta, isso nada mais é um efeito de eu estar escolhendo uma conversão que não é muito adequada ali entre os meus dados de saída para calcular essa excentricidade. Mas isso também tudo já foi previsto nos estudos da Borderie, do Greenberg, do René. Mas eu estou fazendo essa revisão aqui porque a gente notou que isso acontece também quando o corpo é prolado. Aí aqui agora eu vou estar considerando apenas o coeficiente C22 no potencial gravitacional, tá? Aqui não tem J2, é só, a gente isolou o coeficiente C22 no potencial para a gente estudar só essa perturbação devido à elipticidade do corpo. Então, novamente, o mesmo processo. Eu tenho um corpo que é elongado e eu vou fazer uma simulação e a velocidade inicial dessa simulação, dessa partícula, né, em torno desse corpo, eu vou calcular a velocidade kepleriana circular. E aqui eu tenho o resultado, no gráfico da esquerda. Eu tenho uma grande variação aqui na distância radial dessa partícula, da órbita dessa partícula. Essa órbita verde aqui, ela está representada aqui também pela órbita verde nesse diagrama da direita. Aqui, novamente, eu tenho um corpo esférico na cor cinza e um corpo prolato na cor preta. E aí, se eu usar a velocidade kepleriana circular para o corpo esférico, beleza, eu vou ter uma órbita circular. Mas se eu uso esse mesmo valor de velocidade para quando o corpo é prolato, eu vou ter uma órbita bem excêntrica, essa aqui verde. Então, eu inicio a órbita aqui no eixo X, para y igual a zero, e aí ela vai sendo atraída gravitacionalmente, né? Tem a passagem aqui pelos bojos do corpo, até chegar no pericentro, e depois ela volta para o apocentro. A variação radial que eu tenho aqui é de aproximadamente 104 quilômetros, e a excentricidade é de 0,3. De novo, essa excentricidade aqui eu calculei devido à geometria da órbita, pegando o ponto mínimo, o ponto máximo da distância radial, somando, fazendo aquela média. Igual eu falei no slide anterior. Então, aqui o nosso objetivo é encontrar uma velocidade para que eu consiga ter uma órbita circular nesse sistema, ou próximo de circular. A gente poderia ir né, a primeira ideia que vem à mente é seguir os passos dos artigos da Borderie, que ela faz o desenvolvimento analítico para obter essa velocidade, as conversões também para os elementos, para esses novos elementos geométricos. Porém, logo no início, existe uma condição para esse desenvolvimento analítico. A condição é que o corpo no Equador ele seja simétrico, né? E é exatamente isso que nós não temos nesse problema, quando o corpo é prolato. A gente tem uma assimetria no Equador. Então, nós não seguimos por esse caminho analítico, né? E aí a gente foi pelo caminho empírico. Então, o que a gente foi fazendo, né? Eu fui aumentando a velocidade dessa órbita, e aí eu notei, aqui a verde de novo, tá? É a velocidade, é a órbita com velocidade inicial kepleriana circular. Então, se eu aumentar um pouquinho essa velocidade, eu consigo, que é essa μ1 aqui, eu consigo diminuir essa variação radial aqui. Se eu aumentar mais um pouco, eu vou diminuir mais ainda essa variação radial. E eu vou fazendo isso até que eu encontro essa órbita vermelha aqui, que tem a menor variação radial. Mas veja que ainda tem, né? É diferente do caso quando eu tenho um corpo oblato, né? Que eu consigo uma órbita circular, mesmo para um J2 alto. Aqui o C22 também é alto.
mas eu não consigo, é, claro, dependendo da distância que essa órbita está do corpo, eu não consigo ter uma órbita circular. Ela vai ser quase circular, que é essa órbita vermelha. Mas se eu passar do ponto, né, se eu aumentar mais um pouco a velocidade, aí essa distância radial volta a crescer, como é o caso aqui dessas outras três, desses três plots aqui de órbitas, Uni 3 até Uni 5. Para entender essa órbita vermelha, né, ela está aqui nesse esquema à direita, é, eu tenho, então, usando essa velocidade, que eu vou chamar velocidade C22, dando essa velocidade inicial para ela, eu vou começar essa órbita no apocentro, né? Desculpa, no apocentro alinhado com um dos bojos do corpo. Essa órbita, né, essa partícula vai evoluindo e vai sendo atraída gravitacionalmente pelo corpo até ela chegar no ponto de menor aproximação com o corpo central, né, com o centro de massa, que eu estou chamando aqui de R mínimo. Essa maior, é, menor aproximação eu estou chamando de R máximo. E aí ela continua, a partícula continua só a sua trajetória, vai se afastando do corpo até chegar novamente, né, se alinhar aqui com o bojo a 180 graus. E aí ela repete o mesmo processo. Então, a gente consegue perceber aqui que essa órbita, com essa velocidade inicial C22, ela segue o mesmo formato que o corpo central, né? Não mantém a mesma proporção, né, do semi-eixo do corpo, né? Aqui é muito maior do que a proporção se eu dividir aqui essas duas distâncias, o R máximo com o R mínimo. Mas ela vai mantendo esse mesmo formato, né, de ser mais alongado perto dos bojos e mais próximo, né, mais achatada a órbita a 180 graus e 270 graus. A variação dessa órbita vermelha aqui que a gente conseguiu foi a menor, né? 27,5 quilômetros. E a excentricidade, devido a essa geometria, é de 0,15. Outra coisa também que nós percebemos é que essa órbita, o corpo, quando eu uso essa velocidade, o corpo passa, é uma órbita elíptica, mas o corpo deixa de ficar no foco dessa órbita e passa a ficar no centro. Então, é uma diferença também quando a gente estava usando o problema de dois corpos, né? Quando tem uma órbita elíptica, o corpo fica em um dos focos e não no centro. Aqui é o contrário, o corpo fica no centro. Bom, encontrado, né, esse método empírico para determinar essa velocidade que produz uma órbita quase circular em torno de um corpo prolato, a gente vai fazer fizemos uma gama de simulações para alguns conjuntos de parâmetros físicos, mas aqui à direita tem um plot desse processo de ir aumentando a velocidade e diminuindo a variação radial. Aí eu começo lá com a velocidade kepleriana, vou aumentando a velocidade, com isso o raio vai diminuindo, desculpa, a variação radial vai diminuindo até chegar no ponto mínimo. Se eu aumentar mais, a variação radial começa a aumentar. Bom, para quais parâmetros físicos que a gente está fazendo que a gente fez essas simulações? A gente variou a massa para a ordem de 10 elevado a 12 até 10 elevado a 22. Aqui a gente está passando por massas de corpos como asteroides, centauros e o próprio planeta não Haumea. Os valores de raio do corpo central, raio equivalente, tá? 1 quilômetro, 100 quilômetros e 1000 quilômetros. Aqui, para calcular essas massas, a gente usou dois valores de densidade, né? Que é de água, gelo de água e basalto, que são materiais aí comuns a esse tipo de corpos. Os valores de C22, a gente está variando de 0,01 até 0,05, a gente escolheu esses 5 valores. O 0,05 é porque está próximo do valor de Haumea, né, que já é bastante grande. E a gente tem também a distância radial, que a gente está variando de 2 Rs até 5 Rs do corpo central. Lembrando que agora, no primeiro momento, a gente vai fazer o estudo, mostrar, né, o estudo que a gente fez para o caso sem rotação, tá? O corpo ainda não está rotacionando.
Depois a gente inclui a rotação e verifica quais são as consequências. Feitas essas simulações, a gente fez a coleta dos dados, né, para conseguir fazer os ajustes de curva, para encontrar algumas equações para velocidade e tentar também para os elementos orbitais, visto que a gente já identificou essa dificuldade de descrever essa órbita com elementos keplerianos, né? Não representa bem os elementos keplerianos para essa órbita quase circular. Então, a primeira equação que eu vou apresentar para vocês é da velocidade. Esse trabalho tem vários fits, né, vários ajustes de curvas. Eu não vou mostrar todos, mas eu vou mostrar o primeiro processo e os outros eu vou mostrando as equações, mas se alguém que tiver dúvida, eu posso falar sobre no final da apresentação também, não tem problema. Então, para velocidade, a gente poderia modelar de algumas formas os dados, né? A equação, na verdade, modelar a equação. A gente escolheu que essa velocidade C22 ela seja em função da velocidade kepleriana, porque é fácil de calcular e tem ali alguma. Seria interessante ter apenas um coeficiente multiplicando essa velocidade kepleriana. Então, o nosso coeficiente aqui é o alfa menos 1. Então, eu calculei esse alfa menos 1, que é basicamente a razão, né, entre essa velocidade nova, né, velocidade C22, pela velocidade kepleriana. Então, eu fui lá e calculei para todas as órbitas, para todas as simulações que eu fiz. E aqui tem o plot desses dados. Os pontos são os valores que foram calculados da simulação mesmo, tá? As retas são os ajustes de curva. Aí, aqui eu estou fixando, né? Aqui está para todos os valores de massa que eu usei. E aqui o eixo X está em função. O eixo X é os valores do C22, os 5 valores. E aí essas retas, elas são bem. Os dados, né, são bem fitados por uma reta, que é em função do C22. Então, essa reta, né, esse coeficiente vai virar 1 mais beta C22. Beleza, então agora a gente já tem uma equação para essa velocidade C22, que é em função da velocidade kepleriana e também é função do coeficiente de elipticidade. Agora a gente precisa determinar quem que vai ser esse coeficiente aqui, beta. Aí agora, fixando os valores de beta, né, os coeficientes dos fits anteriores pela distância radial, e para todos os valores de massa também, a gente consegue modelar por essa equação para o beta, né, uma equação exponencial, cujos coeficientes, aproximando, né, fazendo uma aproximação, o kappa é o 2,45 e o gama é o 2. Então, essa aqui é a nossa primeira equação, que é em função da velocidade kepleriana, do raio do corpo, em função em unidades desculpa, a distância radial em unidades do raio do corpo, e o C22. Então, mas lembrando que é para o caso sem rotação. E essa linha vermelha aqui é justamente o plot que a gente fez usando esses coeficientes aproximados. E aí, como eu tinha dito anteriormente, né, usando essa velocidade C22 e obtendo essa órbita quase circular, o corpo central passa a ocupar o centro da órbita. Então, esse plot aqui, eu quero mostrar que visualmente parece que é uma órbita circular, né, de excentricidade zero. Mas, na verdade, ela tem uma excentricidade, sim. E eu também quis mostrar aqui que é uma elipse, né? E aí, como que eu faço isso? As cores, verde, o rosa, o amarelo e o azul, tá representando as distâncias radiais aqui, as distâncias iniciais que eu coloquei para simular. E aí agora eu vou passar a chamar, lembra aquela que eu estava falando, né? Que o raio máximo e o raio mínimo da órbita, né? Esse aqui era o raio máximo, esse aqui o raio mínimo. Agora eu vou trocar de nome, eu vou chamar o raio máximo de semi-eixo maior dessa órbita
Então, vai ser o semi-eixo C22, só para indicar, esse índice aqui C22 é só para indicar que eu estou com o corpo central ali, é um corpo prolapso. E o semi-eixo menor, que vai ser o BC22, é essa menor distância aqui radial. Então, o que eu fiz? Eu computei, né, fui lá e medi cada uma dessas distâncias, e aí, usando a equação da elipse mesmo, eu plotei a elipse em cima dessas órbitas que foram simuladas, né? Então, veja que todas essas linhas cinzas que estão em cima das coloridas é uma elipse plotada pela equação mesmo da elipse, não é uma simulação. A verde é a simulação, a cinza não. É uma elipse que eu plotei usando a equação. Então, a diferença aqui é desprezível, né? Então, com isso eu confirmo que essas órbitas são, sim, elipses. Bom, essa alteração da localização do corpo central vai causar algumas mudanças nos elementos, né? E aí a gente vai tentar fazer uma adaptação da terceira lei de Kepler. Por quê? Porque o período dessas órbitas, elas são diferentes dos períodos das órbitas keplerianas, circulares. Então aqui, essa adaptação da terceira lei de Kepler vai ser um coeficiente aqui multiplicando a massa e a constante gravitacional. Só que aí o movimento médio, né, como que eu calculo ele? Eu tive que calcular o período de cada uma das órbitas, o período orbital. E por que eu tive que calcular? Porque ainda não tinha uma equação ali para calcular esse período, então eu tive que ir mesmo em cada uma das simulações vendo quanto que era esse período. Como que eu defini esse período orbital? Vai ser o tempo, né, da condição inicial, né, da posição inicial que eu coloco a partícula para integrar. Vai ser o tempo que ela sai da posição inicial, dá uma volta e para no mesmo local da, per- da, da posição inicial. Então, esse tempo eu estou definindo como período orbital. E aí eu calculei, tendo posse desses dados, desses períodos, eu calculei o movimento médio para cada uma dessas órbitas. E aí, novamente, aqui, né, eu fiz um salto aqui de equações, eu vim dessa aqui para a equação já pronta. No meio aqui teve alguns fits com esses dados. Não coloquei aqui na apresentação, mas quem quiser, tiver curiosidade, eu posso mostrar depois. Então, essa aqui é a nossa segunda equação, a terceira lei de Kepler adaptada. Então, esse gama, né, esse coeficiente aqui, ele vai ser em função do semi-eixo da órbita, e aqui está em unidades do corpo central, e do C22. Outro elemento que a gente consegue também obter uma equação é para a excentricidade. Novamente, a excentricidade aqui eu calculei os dois semi-eixos de cada órbita, né? Calculei não, verifiquei quais eram esses valores de todas as simulações. E aí, a partir desses dois dados, eu consigo calcular a excentricidade da elipse mesmo, né? Da órbita. E aí, com os dados, eu consigo fazer alguns ajustes. Chegando a essa terceira equação aqui, que está em função a excentricidade está em função do C22, do coeficiente de elipticidade, e do semi-eixo também. E aí, né, fazendo aqui uma observação, essa equação, ela funciona para esse período para esse intervalo de C22 considerado, né? Eu não fiz testes extrapolando esse valor. Então, fechando, né, esse estudo para o caso do corpo que não está rotacionando, eu consegui aquelas equações empíricas, e agora adicionando a rotação do corpo central, a gente também vai ver quais são as implicações de adicionar mais esse parâmetro.
Então, aqui eu não fiz para um conjunto muito grande aliás, não fiz para um conjunto de parâmetros, eu escolhi um, e fiz as simulações. Então, eu usei aqui uma massa da mesma ordem que a massa de Haumea, de 10 a 21 quilos. O C22 eu peguei o máximo que eu estava trabalhando. E o R do corpo equivalente, o raio equivalente do corpo, também foi o máximo. O período de rotação, eu estou variando de 4 horas até 15 horas. 4 horas, porque Haumea já gira muito rápido e é abaixo de 4, né? Então, é próximo de 4. Então, eu peguei determinei que seria esse o meu valor, meu limite inferior. E mais do que 15 horas, o corpo já tá, né, fica muito parado ali para um período que eu estou simulando. Então, eu queria um conjunto ali de rotação, de períodos de rotação, em que o efeito fosse relativamente forte para né, a gente conseguir estudar, entender o que está acontecendo. Semi-eixo maior, eu escolhi uma faixa de 3 raios do corpo até 11 raios do corpo. Para distâncias menores que 3 raios do corpo, eu precisaria de mais coeficientes, né, mais termos ali no potencial para modelar de forma correta, e também corre o risco de ter colisões, principalmente porque eu tenho um corpo que tem um bojo ali, então eu peguei esse limite de 3 raios do corpo. E fui até 11 raios do corpo, porque depois disso também a velocidade kepleriana circular já começa a ser suficiente para para produzir uma órbita circular. Então, eu fiquei nessa faixa. Então, semelhante ao que a gente fez para o caso sem rotação, com o caso com a rotação do corpo, eu tento também determinar uma equação para a velocidade C22. Novamente, eu quero que ela seja em função da velocidade kepleriana. Então, eu vou ter aqui um coeficiente, que é a razão entre essas duas velocidades. As cores aqui nesse gráfico estão indicando o período de rotação do corpo central. Os pontos são os dados que eu tenho e as curvas são devido aos fins. Veja que aqui eu tenho uma certa dificuldade, eu não consigo determinar uma equação para velocidade C22 que seja válida para qualquer valor de rotação. Eu consigo determinar bem uma equação para uma rotação fixa, mas para um conjunto, né, generalizar essa equação não foi possível. Então, para cada uma dessas curvas aqui, coloridas, elas são obtidas através dessa equação aqui, que está em função da velocidade kepleriana e do semi-eixo maior. E, novamente, unidades do corpo central. A gente também conseguiu uma equação para a excentricidade, quando o corpo central tem rotação, só que aqui eu tenho uma observação a fazer. Todo o trabalho, até onde eu falei, a gente estava fazendo no sistema inercial. Aqui, para conseguir determinar a excentricidade, a gente passou para o sistema girante, porque é importante manter a posição relativa entre a partícula e o corpo central. Então, a gente optou para fazer no sistema girante. Então, novamente, para a excentricidade, eu fiz a medição, né, dos valores dos semi-eixos, maior e menor de cada uma das órbitas, e com esses valores eu consigo calcular as excentricidades. E aí eu faço também os ajustes de curva. Os pontos aqui é a mesma coisa, né, são os valores que eu calculei mesmo, e as curvas são obtidas por essa equação aqui, que é em função apenas do semi-eixo maior. E as cores estão indicando os períodos de rotação. Outra coisa também que nós conseguimos obter como resultado, foi uma equação que determina o período orbital de cada uma dessas órbitas, né? Então, aqui, não estou variando a massa, né? Lembrando, aqui é para uma massa fixa, mas eu estou variando o período de rotação. Então, os pontos são os valores que eu tenho, né? Que eu calculei mesmo. E
a curva é devido a essa equação. Veja aqui, né, que no eixo X eu tenho a distância, o semi-eixo, e no eixo Y eu tenho o período dessa órbita. Aqui também é no sistema girante que eu fiz essa medição, e o período orbital que eu defini para esse caso é semelhante ao anterior, né? Mas é no sistema, a diferença é que está no sistema girante. Então, é o tempo que leva para uma partícula sair da posição inicial, dar uma volta no corpo e voltar para a mesma posição inicial. Então, eu tenho essa equação aqui que é bastante simples, né? Tá em função do semi-eixo. Então, com isso, com esse estudo, foram várias simulações, né? A gente conseguiu, com os resultados, perceber que a elipticidade do corpo central causa um aumento considerável na variação radial das órbitas das partículas quando a gente usa a velocidade inicial kepleriana circular. Mas isso é um efeito dinâmico, né, causado pela escolha inadequada mesmo da velocidade inicial. E a gente viu que dá para a gente corrigir isso, né, alterando ali a velocidade inicial. Então a gente consegue sim órbitas quase circulares em torno de corpos prolatos. E com essas simulações, né, com os resultados, a gente conseguiu determinar as equações empíricas para velocidade, para excentricidade, para o movimento médio, em função do coeficiente de elipticidade, o semi-eixo e o semi-eixo maior, né? E também a velocidade kepleriana. Constatamos que também que essa velocidade C22, ela produz, além de produzir órbitas que são simétricas, e também tem a menor variação radial, essas órbitas deixam, né, o corpo central no centro dessa órbita e não no foco. E por fim, a gente conseguiu determinar uma equação empírica para calcular o período dessas funções, dessas órbitas, em função do semi-eixo maior para o sistema girante. Isso, obrigada. Ok, Thaís, obrigado pela apresentação. Vamos às perguntas. Temos aqui já Josué, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thaís. Muito obrigado pela apresentação. Trabalho muito interessante. Tenho trabalhado com esses coeficientes por algum tempo, em outro contexto. Então, é um trabalho que me interessa bastante. Fico aí feliz com o progresso. E tenho algumas perguntas, né? Vou deixar duas, pelo menos. Você mencionou aí, você fez o estudo para o C22, e eu gostaria de saber quanto que você vê de dificuldade para talvez estender isso para mais termos, e aí já acopla a segunda pergunta. Se for possível a extensão disso para mais termos, existe muita dificuldade em fazer uma análise somando as contribuições, por exemplo, no caso, você apresentou C22, somando C22 e J2, e no caso de Mercúrio, que, por exemplo, tem o J3, que é significante. Você poderia comentar algo sobre isso, por favor? Sim, claro. Para ordens, né, para outros termos, eu não confesso que eu não trabalho com esses outros, então, assim, se for para outros valores, quando caso o corpo é prolato, né, o J4, J6, você consegue fazer isso com os elementos geométricos. Mas aí, quando você inclui o C22, e aí são os outros termos, né, eu acredito que você esteja perguntando dos outros termos relativos a corpos prolatos, acredito que eu acho que dá sim para fazer essa análise, mas eu acho que é o mesmo nível de dificuldade. Eu tentei sim acoplar, né, o estudo J2 e C22, mas assim, variando também vários parâmetros físicos. Eu não consegui empiricamente obter essas equações em função de vários parâmetros. Mas, por exemplo,
eu consigo encontrar essa velocidade adequada para um corpo com J2 e C22 juntos, tranquilamente, assim, consigo fazer equações para determinar essa velocidade. Mas, assim, eu vou limitar, eu vou fixar. A massa vai ser uma, o período de rotação vai ser um, o C22 vai ser um, o J2 vai ser outro. Né? São parâmetros físicos. Eu não consigo uma equação que ali eu posso jogar qualquer valor de massa, de rotação. Isso fica bem complexo. E Mas, sim. quando você acopla, dá muita diferença? Por exemplo, somar os resultados individuais separados de J2 e C22 com eles acoplados dá muita diferença? Dá diferença. Não é assim tão simples. Na verdade, eu pensei que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, deve ser só juntar e beleza, dá a mesma coisa. Mas não. Dá uma diferença sim. Não é simplesmente somar as contribuições ali dos dois e das duas excentricidades, por exemplo, pegar a velocidade, a velocidade geométrica e somar ali com a velocidade C22. Não, não é isso. É um pouco diferente. E tem uma pergunta de leigo também, desculpa, que essa diferença dá quando você utiliza variáveis cartesianas para condições iniciais, ou você consegue evitar esse tipo de problema se você utilizar outros tipos de variáveis para dar que não vai sofrer esse efeito, ou esse tipo de correção tem que ser feito para qualquer tipo de variáveis, elementos orbitais, elementos equinociais, seja lá o que for você estiver utilizando. Então, eu trabalho com os elementos cartesianos, né? Uhum. E eu acredito que sim, mesmo sendo outro tipo de elemento, por exemplo, o elemento orbital, eu vou ter que fazer a correção de qualquer forma. Mas assim, eu não fiz o teste, só nesse momento baseado no que eu ando estudando, eu acredito que sim, tem que fazer correção. E uma última pergunta é, se você colocou um range, que foi onde você fez a análise do seu C22, né? Não sei se você pode voltar lá naquele slide, 0.01, se não me engano, até, não me lembro qual outro. 0.05. Tem algum motivo específico porque você fez a análise nesse range, pensando em alguma aplicação específica para os corpos que vocês estudam, ou tem alguma limitação em si da análise que você está fazendo? Não, a gente limitou porque a gente estava, né, trabalhando As com implicações disso, desculpa. A gente estava trabalhando com Halmeia e ele já tem Halmeia e Chariclo, ele já tem um valor bem, bem alto. E o de Halmeia é próximo, né, de 0.05, é 0.049. Então a gente limitou, pegou esse valor máximo e a gente também não quis diminuir muito o C22 porque a gente queria entender mesmo o que estava acontecendo, né? O que precisava ser feito para ter uma órbita quase circular, ou circular, né? A gente achava que poderia ter uma circular, mas não tem como. Então a gente não diminuiu muito o C22 e o limite superior foi determinado pelo de Halmeia mesmo. Entendi, muito obrigado. Eu estava pensando em casos extremos como, sei lá, Oumuamua e outros, assim, né, vai dar uma coisa bem bizarra, mas muito bacana. Obrigado pelas respostas, clarificou bastante. Obrigado. Obrigada, Parabéns Josué. mais uma vez a todos. Obrigada. Obrigado, Josué. Silvia, por favor. Oi, Thaís, parabéns pela apresentação. Eu confesso que eu não peguei tudo, eu achei que tem vários detalhes, né? Muito bom, gostei do seu trabalho. Infelizmente, o Josué já fez as perguntas que eu ia fazer, mas para eu entender melhor esse range que você fez do C22, vamos supor assim, existe um valor, você tem ideia de um valor mínimo do C22 que não há necessidade de fazer essa aplicação, sei lá, um valor mínimo que você pode trabalhar de outra forma. Ele não vai fazer uma interferência? Eu acho que da ordem dos coeficientes dos planetas gigantes, né? Vocês fazem estudos de partículas de anéis, de satélites, de Júpiter e Saturno, e acredito eu que vocês não façam essa correção para o J2, desculpa, para o C22, não é muito alto, então vai depender da distância radial que você vai estar estudando, né?
está muito perto do corpo, talvez você precise levar em consideração o C22. Mas se estiver distante, é da ordem dos coeficientes dos planetas gigantes. Eu confesso que eu não conheço os valores de C22 para os planetas gigantes. Assim, que eu conheço mais seria por caso de Titânia. Não conheço. Nem sei eu se não... estão determinados, eu realmente não conheço o valor dos planetas gigantes. Posso estar cometendo um erro, mas eu acredito que é da ordem de 10 a -4, a -6, algo nesse Bem sentido. pequeno, realmente bem pequeno. Bem pequeno. Precisa bem ser levado em consideração. Sim, dependendo da distância, sim. Distância radial da órbita, sim. Tá certo. Obrigada, parabéns de novo. Obrigada. Obrigado, Silvia. Nelson, fica à vontade. Oi, Otton, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu não tô com uma máquina nova aqui, não tô conseguindo abrir minha câmera. Mas hoje eu tô com bateria no notebook, que semana passada eu não consegui falar nada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o seminário da Thaís, e eu vou pedir licença para colaborar, né? E falar sobre fazer uma observação, porque esse assunto dos elementos geométricos e da determinação orbital em torno de corpos não esféricos me tirou o sono nos últimos 4 anos, o Otton sabe disso, né? A mim também. No começo da pandemia, eu tive até a oportunidade de dar um curso aí para vocês, foi muito legal, né? Sim, foi muito bom. E naquele período eu estava bem envolvido, né? Na verdade, assim, não estou querendo fazer propaganda do meu trabalho, eu estou querendo falar aqui aquilo que eu sempre pensei e que agora eu estou mais preparado do que antes para discutir sobre esse tipo de trabalho. Eu acho esse tipo de trabalho muito importante, né? Mas eu vejo assim, vou me alongar um pouquinho, se você me permite, mas pode me cortar. O estudo dessas órbitas geométricas, e agora a Thaís está dando um passo além, estudando o prolátenes, né? O corpo prolato, né? No entendimento dessas órbitas, é muito importante, porque quando você pega os elementos clássicos, chamados elementos osculadores, e girando, de um corpo girando em torno de um corpo como esse, que ela está estudando, você vê algumas aberrações. Uma delas é a anomalia média librando, oscilando, e o pericentro circulando com a mesma velocidade do corpo, com o mesmo período orbital, né? Não a velocidade instantânea, mas sim com frequência no movimento médio, né? E esses defeitos dos elementos osculadores causam incômodo nos cientistas planetários há muitos anos, muitas décadas, como a Thaís falou, né? Então, os primeiros trabalhos que eram dedicados ao estudo de anéis, né, que envolviam essas partículas de anéis orbitando o Saturno, por exemplo, ou Urano, ou seja lá qual outro corpo que seja, a Terra, não importa, né? Gozavam desses elementos exóticos, que são os elementos geométricos, e a causa realmente é a perturbação orbital no problema de dois corpos devido à perturbação, assim, a aceleração devido à componente não esférica, né, do campo não ser central, né, devido ao J2, por exemplo, como a gente sabe, né? Então toda essa história, Thaís, eu acompanhei, estudei, né, e me concentrei nos últimos 10 anos nisso, depois de um artigo que eu fiz em 2010. Agora,
agora não, desde a época da Voyager, muitos satélites também foram encontrados muito próximos de Saturno, ou de Urano, ou de Júpiter, e essa teoria dos elementos corrigidos, né, foi aplicada diretamente, e eu digo até cegamente, para esses satélites próximos, que são os satélites close-in, né, inner satellites, né. Então, eu vejo assim, eu entendo esses trabalhos, como o seu, que é o mais recente, que eu vi na Montrenox, não tive tempo de ler, e também peço desculpas por não estar muito preparado para fazer pergunta, queria ter tido mais tempo, essa semana foi um sufoco, então eu vou encerrar por aqui. Eu vejo assim, essas figuras, elas mostram as quantificações dessas correções que são devido ao corpo não ser esférico, né, nas órbitas, né? E assim, os elementos geométricos, eles estão aí para mostrar uma órbita limpa, né? Uma órbita, como você disse várias vezes, uma órbita circular, né? Você tem uma órbita circular geométrica e você tenta deixar ela circular. Qual a correção que deve ser feita para que ela fique circular, certo? Essa é uma pergunta que eu faço. Para o caso do J2, né? Sim, você vai conseguir uma órbita circular. Para o caso, quando você tem o C22, aí não, você vai ter uma. Aí também vai depender da distância que você tá, que a partícula tá do corpo central. Mas, falando assim, bem criteriosamente, a órbita não vai ser circular, ela vai ser quase circular. Ela vai ter uma centricidade muito pequena, mas ela ainda vai ser elíptica. Uhum. Até no próprio os elementos geométricos clássicos, como você citou do algoritmo do Renan e do Siccardi, né? René e Siccardi, não sei se eles estão presentes aí no grupo, aqui ao vivo, né? Mas mesmo naquele caso, a gente tem também o programa, eu com o professor Tadashi, a órbita não fica totalmente circular, né? Ela não fica exatamente circular. Muito bem. Existem correções de alta ordem, inclusive, que estão sendo feitas, acho que um grupo lá de Maryland, do professor Hamilton, eu encontrei um aluno trabalhando com isso, um trabalho bem pesado também, né? Então, toda essa discussão ela está em andamento, está em aberto, né? Né? Agora, eu gostaria de colaborar também no sentido de dizer o seguinte: esses trabalhos que tentam ver a órbita do ponto de vista geométrico, né? Ou seja, circular, né? Toda a física que envolve a dinâmica em torno desses corpos não esféricos, ela pode ser recuperada, ela pode ser estudada, todas as componentes orbitais podem ser estudadas utilizando os elementos osciladores clássicos, né? Os inconvenientes causados pelos elementos osciladores contêm a estrutura das órbitas, por exemplo, as perturbações de curto período, as perturbações ressonantes, perturbações seculares. Basta você analisar a órbita, por exemplo, com uma análise espectral ou alguma outra ferramenta, um modelo analítico, que contemple todas essas perturbações que são advindas, por exemplo, de outros corpos ou de outros componentes, como o José falou, né? Então, quer dizer, isso a gente fez no último trabalho, a gente mostrou, por exemplo, o satélite ANTI, lá do sistema de Saturno, né? Toda a contribuição foi feita em cima dos elementos osciladores e observando a órbita geométrica em várias escalas de tempo, a gente descobriu novas componentes, inclusive fizemos revisões de alguns resultados colocados na literatura, né? Então, quer dizer, é um assunto bem interessante e eu finalizo parabenizando, deixando como colaboração, como motivação aí que você continue trabalhando nisso, né?
para a gente dar um passo cada vez mais clareando para a comunidade, né, de cientistas planetários a utilização desses elementos para satélites, né, para satélites naturais, porque para mim o estudo dos elementos geométricos em satélites é complementar ao estudo dos elementos, o estudo de satélites com órbitas osculadoras, para mim é complemento, né? Mas para anéis, para outras estruturas, aí já sai da minha alçada, né? Que eles talvez se justifiquem com mais rigor, né? Então eu fico com essa fala aí, deixo para você completar e agradeço a oportunidade, tá? Obrigada, Nelson, pela contribuição. Pode deixar que eu vou continuar assim estudando nessa área. C22, já como você disse, né? Você perdeu o sono aí por causa do J2, dos elementos geométricos. Eu perdi o sono várias vezes por causa desse C22, mas eu vou continuar estudando, sim. Ok, obrigado, Nelson. A gente tem aqui uma pergunta da Tamires, não sei se a Tamires quer fazer pessoalmente, eu posso falar? Bom, ela colocou aqui, mas o quanto é razoável querer uma órbita circular próxima de um corpo com esses coeficientes? Bom, a gente pode pensar em enviar uma sonda para um asteroide que seja modelado por um elipsoide. Então, a gente pode querer uma órbita excêntrica, como a gente também pode querer uma órbita circular. Esse estudo, eu não tento justificar ele usando o fato dos anéis serem ou não circulares, né? Aliás, a gente já viu aí o trabalho do Bruno, que mostram que os anéis de Chariclos têm uma certa excentricidade. Mas aqui mesmo, Tamires, o nosso objetivo é estudar como ter uma órbita circular, o que a gente precisava, ou quase circular, que a gente precisava corrigir para ter uma órbita quase circular em torno de um corpo prolato. Mas no caso da aplicação, né, que você está perguntando de quão razoável, eu acho que a gente pode justificar para o caso de órbitas em torno de asteroides ou de outros corpos que tenham o C22 alto. Talvez possa querer uma órbita circular, ou quase circular, na verdade. Não sei se eu respondi bem sua pergunta. Eu vou abrir aqui o microfone, professor, obrigada. Acho que sim, Thais. É que eu acho que Então, a motivação só que eu fiquei um pouco confusa, mas entendo. Acho que o quase circular, acho que é uma coisa importante, então, quando se trata de falar do que está acontecendo no trabalho, né, que faz toda a diferença. Porque eu acho que eu trabalho com satélites naturais, então acaba que a minha cabeça vai muito para isso, né? Tipo, não, mas vai existir uma órbita circular tão próxima de um corpo prolato ou achatado, dependendo aí de quais são esses coeficientes, sabe? Quão razoável é querer modelar isso. Mas aí, Circular, desculpa te cortar. Circular não vai ter quase circular. E aí, esse quase circular, né, essa diferença aí, essa excentricidade vai depender da distância que você está do satélite natural, do Centauro, do asteroide, enfim. Mas circular, tendo C22, um C22 considerável, né, grande, não vai ser circular. sim, esse é o ponto, né? Eu também imagino que não vá ser circular, mas aí eu estava em dúvida, mas se eu entendi bem, então a questão é mais de encontrar, inclusive, a velocidade inicial, né? Como você inicia alguma coisa que você quer que seja mais próximo de algo, por algum motivo, quase circular. Não sei se aí vai ter a ver com estabilidade, não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de coisa, mas também esse interesse de ter uma órbita quase circular, que nem no caso que você citou, se for satélites artificiais e tudo mais, por que isso é interessante, né? O caso de verificar a estabilidade, não faço nesse trabalho, mas em outros que eu utilizo seções de Poincaré,
Essas órbitas que eu encontro quase circulares são as órbitas de primeiro tipo, né, que a gente encontra lá nas seções de Poincaré. São quase circulares. Então, são estáveis. Legal. Ok. E vou aproveitar que o professor Nelson está aqui. Fiquei encucada com o professor falou dos elementos geométricos, né, serem circulares. Acho que, não sei, fiquei um pouco confusa. Os elementos geométricos seriam para descrever a órbita circular. Eu sempre interpretei os elementos geométricos para você conseguir visualizar uma órbita em que as ferramentas, o conjunto, né, de elementos osciladores não conseguiriam descrever, né, quando você quer olhar, né, visualizar um gráfico, por exemplo, a órbita, ou mesmo ler isso, né, ler esse movimento, como é que é essa órbita, com os elementos osciladores por conta dos coeficientes. Aí você precisaria desse outro set aí modificado, onde as coisas são um pouco mais complexas, para poder levar em conta isso para visualizar, mas não que essa órbita vai ser circular e tudo mais, não sei, porque meio... Isso é mais um pensamento. Posso fazer um comentário aí, Tamires? A Claro. realidade é que a origem desse tipo de problema surgiu com os anéis de Saturno. Uhum. E os anéis, eles têm, em geral, um comportamento bem próximo de circular. E você tem, então, alguém vai estudar uma partícula que esteja na borda de um anel, por exemplo. Dentro do anel você tem colisões, outros efeitos, mas se você pegar uma partícula perto da borda de um anel, e a órbita, você tem as imagens, você tem informações, você mede e você sabe que é praticamente circular. Só que aí você pega e calcula, pega a posição dele e dá uma velocidade kepleriana circular e não funciona. Ela adquire excentricidade. Então, o problema todo tem início em órbitas circulares. Depois você generaliza, isso aplica para outros casos também com alguma excentricidade. Mas a origem do problema são as órbitas circulares, que elas não são circulares, quando você usa elementos keplerianos. Então, você precisa fazer esse ajuste aí. A origem dos elementos geométricos é a parte de órbitas circulares. Ok. Obrigada, eu já aproveitei a casquinha. Aproveitando os comentários, desculpa interromper, do que a Tamires comentou, da questão da busca, né, por essa órbita mais circularizada, né, mais próximo do circular, eu fiquei pensando aqui se isso não poderia, essa investigação também não poderia ser, do ponto de vista da astrodinâmica, uma busca complementar por órbitas congeladas, porque porque um dos elementos que tem que estar minimizado em sua oscilação é a excentricidade, né? Então, isso, por exemplo, é do interesse de missões como a Bepi-Colombo, que quer buscar, se possível, órbitas congeladas ao redor de Mercúrio. Capítulo 3 da minha tese de doutorado, quando eu fiz o estudo para Mercúrio, uma ferramenta que eu usei para tentar encontrar órbitas congeladas, e me ajudou a encontrar órbitas congeladas pelo menos de longo período ao redor de Mercúrio, foi justamente mapear, em função do tempo de vida também, de sobrevivência das órbitas, os valores de excentricidades que produziam as menores oscilações em função do aumento ou diminuição das perturbações. Então, eu interpretei aquilo como sendo as excentricidades que eram mais robustas às perturbações externas e consegui, então, independente de você ter mais termos, como C22, J2, J3, elas seriam as que os valores de excentricidade que oscilariam menos, então talvez isso congelasse a órbita. Então talvez, não sei se poderia ser uma visão complementar essa busca que vocês estão fazendo e ajudar nessa área também. O que vocês acham? Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre órbitas congeladas. As poucas vezes que eu ouvi algo sobre foi em relação a trabalhos da professora Daniela com o Jean, se não me engano. Mas se busca uma órbita com mínima variação, acredito que sim, pode contribuir, pode ter alguma contribuição nesse sentido, sim. Falo isso porque você mostrou na sua busca, até quando você falou daquela órbita vermelha, né? Uhum. Aquele caso vermelho, você comentou que a que tinha a menor amplitude de oscilação, né? Sim. Exatamente isso que eu faço na minha tese de doutorado. Se você quiser, depois eu posso mostrar o que eu fiz lá, e eu acho que vocês podem estar desenvolvendo também uma análise que vai ajudar o pessoal também de astrodinâmica.
Acho muito interessante isso também. Legal, quero ter conhecimento sobre esse trabalho que você desenvolveu, sim. Ok, obrigado a todos aí. Rafael Ribeiro, por favor. Obrigado, boa tarde, pessoal. Thaís, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, muito bom, interessante. Só para ser curto mesmo com a minha dúvida, é que eu vi que os ajustes que você fez foi em cima da velocidade cliperiana, né? Que Uhum, ela é tangencial, né, ao movimento. Porque uhum. e você quer obter a órbita circular, né? No caso, toda órbita circular, a aceleração resultante, ela é perpendicular à velocidade, né? E a aceleração tem que estar na direção centrípeta, né? Por que que eu pergunto isso? Porque você já pensou em estudar esse trabalho mudando a direção da velocidade? Porque a depender da perturbação, né, do vetor perturbação, aceleração de perturbação, você vai obter uma órbita quase circular por um período, mas se o vetor aceleração mudar um pouco a sua direção, você vai escapar de novo, vai ter um componente tangencial que vai escapar da circular, e assim sucessivamente. Você já pensou em estudar a direção, né, dessas correções, a velocidade? Obrigada, Rafael. É, assim, na verdade não, mas sobre direção de velocidade, é, a velocidade que eu encontro aqui, essa velocidade é, C22, ela é válida para a posição inicial que eu estou usando, né? Que é ali no eixo X para y igual a zero. Se eu movimentar, não, eu quero colocar essa mesma velocidade, mas lá no eixo Y, ela não vai funcionar, ela vai ser uma outra órbita completamente diferente. Justamente pela assimetria do, do corpo central, né? Então, aonde eu estou colocando está bem mais próximo do bojo. Se eu for colocar no eixo Y, já vai estar mais distante, então não vai funcionar. Não vou ter o mesmo tipo de órbita. Então, eu acho que tem alguma relação aí com o que você está falando, mas eu não tinha pensado em variar, né, a direção da força. O que eu faço quando eu quero, por exemplo, distribuir um disco de partículas em torno de um corpo prolato, eu calculo as velocidades C22 para alinhadas, né, com o bojo, e aí depois eu pego essas condições iniciais, integro, e aí a partir dos dados da integração eu tenho as posições corretas, os vetores de estados corretos para fazer uma simulação em torno ali do corpo todo, né? Eu não sei se foi isso que você perguntou, se eu respondi bem. É isso mesmo, legal. Parabéns pelo trabalho. Só uma sugestão era, se você puder mapear a direção da aceleração ponto a ponto, os componentes dela, as duas componentes, pode te ajudar a talvez definir uma nova direção de velocidade que você consiga um octocorte circular, pelo menos em um período orbital. Legal, estou até anotando aqui. Muito obrigada. Ok, obrigado, Rafael. Bom, mais alguém? Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta para a Thaís? Não? Então, agradecer, Thaís. A apresentação acho que foi bastante clara, didática, e eu acho que levantou um monte de questionamentos aí, acho que foi um sucesso. Obrigado Obrigada. pela apresentação. Muito obrigada. Bom, acho que a gente pode interromper então a gravação. E